A paz do Senhor Jesus, vim trazer esse vídeo aqui para vocês, um conselho espiritual. Como tá aí no título, né? Motivo da sua frieza espiritual. Bom, vou falar um pouco sobre o que aconteceu comigo e eu tenho certeza que isso acontece com muitos. E às vezes a gente se pergunta, né? Nossa, por que eu tô me sentindo tão frio espiritualmente? Claro que um dos maiores motivos é a falta da busca da intimidade com o Senhor. É o principal motivo, é a intimidade. Não buscar a intimidade nos causa frieza. Mas o que gera isso, Bianca? Bom, vamos lá. Vou trazer aqui um pouco para vocês sobre uma questão que houve comigo, para vocês entenderem um pouco melhor. O maior erro nosso é criar uma dependência no homem. Como assim? Eu tenho o meu chamado, eu tenho os meus dons, mas quando o Senhor ele me entregava muitos sonhos, revelações, né? Revelações até proféticas, muito forte, eu sentia uma necessidade de toda vez que eu tinha um sonho, eu tinha que mandar para minha pastora. Eu tinha que mandar ali para alguém que tinha uma intimidade maior que eu, porque o meu pensamento era esse. Aquela pessoa ali tem mais intimidade, aquela pessoa ali, no caso minha pastora, ela tem, né, uma autoridade acima, então vou passar o meu sonho para ela, ela vai ter o discernimento e vai me falar. Primeiramente, não estou aqui falando que você não tem que buscar a ajuda do seu pastor, da sua pastora. Eu não estou falando isso, tá? Eu estou falando que o maior erro nosso é criar uma dependência no homem e não em Deus. Você pode buscar sim a ajuda que você quer através do seu pastor, até porque ele é pastor para isso. O pastor tem que pastorear as ovelhas. O que é isso? É aconselhar, ajudar na caminhada e etc, tá? Estou falando aqui sobre não ter dependência no homem. E é um fato que aconteceu comigo, então eu tenho propriedade para falar sobre. Como eu fazia muito isso, eu tinha essa necessidade de... Eu preciso saber o que Deus quer falar comigo, e em vez de eu buscar diante do Senhor, de eu ter minha intimidade com Deus, de eu pedir discernimento para o Senhor, eu ia lá, mandava para a pastora, simplesmente o sonho. Lembrando, gente, que tem muitos sonhos, às vezes, ou muitas revelações que o Senhor vai entregar para você, que é só para você, não é para você compartilhar com ninguém. Às vezes pode ser até uma bênção que vai ser derramada sobre você, mas a partir do momento que você compartilha, você vai travar essa bênção, porque o sonho é para você. Por isso que o Senhor quer a tua intimidade, o Senhor quer ter intimidade contigo. Então vamos lá. Eu mandava muito, eu tinha essa necessidade. Acontecia algumas atribulações na minha vida que eu tinha uma necessidade de pedir oração. Eu sempre pedi oração, gente, sempre. Então, assim, eu tinha essa necessidade virada muito para o homem, né? Não tinha minha intimidade com o Senhor, não buscava intimidade com Cristo. E nisso, eu comecei a me frustrar, né? A partir do momento que a gente cria uma dependência ao homem, a gente começa a se frustrar. Por quê? Quando eu mandava os sonhos, como eu mandava muito, era direto, todo sonho que eu tinha, eu necessitava ali daquele discernimento da outra pessoa, né? Em vez de buscar de Cristo, eu comecei a ficar no vácuo, vamos dizer assim, né? Como se diz hoje em dia, no vácuo. Eu não recebia as respostas, não tinha retorno. Só pra vocês terem uma ideia, já entreguei sonhos assim que até hoje não obtive resposta, nenhum retorno, nenhuma mensagem. Já tive sonhos que eu já entreguei que a pastora mandava assim, no máximo só um amém. Então nesse processo todo que eu tinha essa dependência ao homem, eu comecei a me frustrar por completo. Porque eu demonstrava ali que eu necessitava daquela ajuda, mas eu não obtinha ali nenhum retorno sobre. E é onde eu comecei a achar que o problema era a igreja, o problema ali, tipo, era melhor eu começar em casa, era melhor eu ficar em casa, era melhor eu buscar em casa, né? Até que hoje eu entendi, depois de passar por tudo isso, né? Igual eu disse, muitas das vezes a gente vai passar por situações ruins pra gente aprender. A gente aprende com os nossos próprios erros, né? Então aí eu aprendi que em vez de eu buscar do principal, grandioso, Senhor Jesus, ele que tem que ser o principal pastor, eu buscava do homem. E sempre que a gente depender ali, criar uma dependência do homem, você pode ter certeza que você vai se frustrar. Então, tenha intimidade com o Senhor, busca primeiro de Deus. Quando você receber uma revelação, né, como eu sempre aconselho algumas pessoas que me pergunta ao Senhor se vem dele mesmo essa revelação. Peça uma prova ao Senhor que ele vai te entregar. Peça discernimento para você ter certeza que é do Senhor. Porque Satanás ele traz confusão mental por completo.
porque Ele não quer que você cumpra ali com o propósito que Deus tem na sua vida. Trouxe aqui para vocês esse conselho, para que vocês entendam que a dependência tem que ser de Deus, tem que ser primeiramente dele. Assim como nas batalhas antigamente, né, que está na Bíblia, todas as guerras, antes de ir para a guerra, era necessário uma autorização de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que Deus autorizava, significava que todos estavam prontos e todos iriam vencer. Da mesma forma é conosco hoje em dia, a gente tem que continuar assim, pedir autorização para o Senhor para tudo, perguntar tudo para o Senhor, ter uma intimidade ao nível de esperar a resposta de Deus para que você faça o que tem que fazer, para que você fale o que tem que falar, entende? Você precisa de uma resposta de um sonho, espera no Senhor que Ele vai te responder. A gente precisa aguardar a voz do soberano antes de qualquer coisa, amém? Trouxe aqui esse conselho para vocês, espero que ajude muito, tá? Peço também para que vocês compartilhem aí, nem que seja para 5 pessoas, que eu tenho certeza que vai atingir corações, almas, espíritos que precisam ouvir isso. Porque infelizmente tem muitas pessoas que estão saindo da igreja, mas acabam que estão se desviando do caminho do Senhor. Isso daí tá muito forte. Converso com pessoas hoje, eu trabalho com público, as pessoas falam comigo que saiu da igreja por conta de pastor, por conta do homem, e acaba saindo do próprio caminho. Mas por quê? Porque ainda não entenderam que a dependência tem que ser de Deus e não do homem. Compartilhem com quem tocar no coração de vocês. Deixa o like de vocês aqui também, que vai ajudar muito. O YouTube vai recomendar este vídeo, tá? E Deus abençoe você.